que narra sobre homens e mulheres ao pé da cruz. Homens e mulheres ao pé da cruz. Para nós retomarmos, visto que nós já lemos os textos sendo considerados, mas vamos reler Efésios 5, a partir do 21. A partir do 21 até o 33. Efésios 5, do 21 ao 33. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e cuida dela, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Bom, temos falado sobre homem, sobre mulher, sobre masculinidade e feminilidade, como a Bíblia diz e como o mundo hoje em dia nós observando corrompem. Como o pecado configura esse relacionamento e como a Bíblia instrui estes padrões de masculinidade e feminilidade. Nós falamos sobre tentações comuns que a Bíblia trata, dizendo homens, por exemplo, são muito tentados a serem mais rudes e se envolverem em discussões e brigas, então por isso a Bíblia cita isso. As mulheres são ali também acostumadas, muito socialmente também, a roupas dispendiosas e uma beleza exterior sendo buscada. Isso desde a antiguidade. E também são orientadas quanto a isso. Mas nada disso quer dizer que uma mulher não pode ser briguenta e um homem não pode ser vaidoso. Nós também vemos estes exemplos e eles também devem lutar contra os seus próprios pecados. Mas a Bíblia trata dessas tentações comuns quando fala aos homens e às mulheres. Então, quando ela também fala sobre ser cabeça e ser submisso, o nosso problema é tirarmos essas definições da ideia de poder, não nos termos da cruz. O problema é nós definirmos cabeça e submissão em termos de poder, não nos termos da cruz. Isso vimos na última aula. Também vimos que a submissão inclui insubmissões. Se você é submisso a Deus, você deixa de ser submisso ao pecado. E nós vimos exemplos bíblicos, e até falamos de Abigail sobre insubmissão. Então, submissão não é ser dócil ou servil a uma coisa que não atende os propósitos das Escrituras. Da mesma forma, nas Escrituras, cabeça não é um reinado faraônico, mas uma postura sacrificial semelhante à de Cristo. Ou seja,
Vimos também que ser cabeça não é ser um déspota, um abusador de autoridade. Não, mas é ser como Cristo. Ser como Cristo. Então, quando o homem aceita ser marido e pai, ele aceita a responsabilidade especial, não exclusiva, mas especial, pelo rumo espiritual de sua futura família. Então, a liderança masculina nada mais é do que um sinal visível de responsabilidade. É uma função representativa. É uma função representativa dessa responsabilidade. E nós paramos com essa reflexão. O marido não é cabeça quando grita: "Ei, mulher, traga aqui o meu lanche." Nem na versão mais santificada: "Bendita esposa, por favor, traga meu lanche e vamos orar." Na verdade, é exatamente o contrário disso. Ser cabeça é crucificar poder e privilégio a fim de amar a esposa. É crucificar poder e privilégio no objetivo de amar. E isso verdadeiramente é ser cabeça. Então, quando olhamos para Cristo, Cristo ama e lidera a igreja. Como? Se entregando por ela. Cristo ama e lidera a igreja se entregando por ela, dando o passo para o sacrifício. E nós aprendemos então o que é liderança masculina nos termos da Bíblia. Liderança é a responsabilidade de sabotar os próprios desejos e apetites com um plano de longo prazo, em prol do que é melhor para a esposa e filhos. Sabotar os próprios desejos e apetites, visando um projeto de melhoria para a esposa e filhos. Parece alguma coisa com a liderança que o mundo entende? Dá para entender da mesma forma, o homem deve ser cabeça. O homem deve ser autoridade. É a mesma coisa que o mundo entende sobre autoridade? O que muda? Pouco, muito, tudo? Então dá para a gente falar sobre cabeça e submissão sem definir os parâmetros bíblicos? Dá para impor essa categoria culturalmente sem Cristo? Jamais, jamais. Senão teremos apenas opressão. Então, ser cabeça não é ganhar roupa lavada, comida pronta e sexo na hora que quer. É avaliar constantemente como dar o primeiro passo para entregar a própria vida em favor da família. Nessa forma de descrever liderança, nessa forma de descrever quem é cabeça, tem como você olhar e não ver Cristo? Tem como você observar isso e não entender que está se referindo ao que Cristo é por excelência? A cruz redefine estes termos. A Bíblia tem sua própria definição destes termos. Lembrando-vos, vocês podem ficar à vontade para participar, comentar, perguntar a qualquer momento. Senão, daqui a pouco eu obrigá-los-ei com uma chibatada não física, sabe, que dói do mesmo jeito, passando a bola para vocês em perguntas. Então, aquele que queira falar, fale sem nenhum constrangimento. Essa comparação que nós temos entre o que o mundo vê, o que o mundo entende por ser líder, ser cabeça, apesar que o mundo tem resquícios de o que é uma boa liderança, quando a gente vê aplicado a casais, o povo tem muito medo de afirmar esses termos por causa de uma má visão sobre esses termos. Se soubessem em Cristo o que é ser cabeça, se entregariam totalmente.
Então, ser cabeça pode, para o mundo, nem parecer ser o chefe da casa. Olha o que eu estou dizendo. Parece que a gente quer mostrar que ele é o cabeça, ele é o chefe da casa. Aí fala, bom, mas nesses termos que você está... Pode ser que o pessoal nem entende que é o chefe da casa. Se é o servo, se é o que se entrega, se é o que se crucifica, não parece ser o chefe da casa. Eu acho que não é bem isso, diria alguém do mundo. Pode parecer fraqueza, do mesmo jeito que a cruz pode parecer fraqueza para o mundo. É interessante quando nós olhamos para o Antigo Testamento e nós já vemos esses aspectos. E vamos ver isso em Oséias. Baal, por mais que tenha sido corrompido o sentido entre os judeus, quer significar mestre. A intenção é significar mestre, tá? Aquele deus cananeu, Baal, é chamado assim por ser mestre. Então, ele estava ligado também à figura do marido. Baal estava ligado à figura do marido. E, da mesma forma que Baal domina pela sua força e potência, o marido deveria dominar sua família pela sua força e potência. Agora, Deus disse que não seria chamado de Baal, que seria chamado de meu marido. Olha para Oséias 2,16. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não me chamará meu Baal. O que isso quer dizer? Abre aspas. Para Oséias, no cerne da adoração a Baal, se encontra a ideia de que Deus governa o mundo pela força, assim como os maridos administravam as famílias em sociedades nas quais o poder determinava a estrutura dos relacionamentos. Ou seja, naquelas sociedades é o poderoso que domina e por isso lidera. Contrariando essa ideia, Oséias apresenta uma possibilidade diferente de um relacionamento no qual os cônjuges edificam um ao outro em amor e lealdade mútua. Isso aqui para a antiguidade é absurdo. Isso aqui nasce depois no romantismo. Deus não é Baal, aquele que governa pela força, mas Ish, que é traduzido por marido aqui no texto, aquele que se relaciona com amor. A mesma palavra que Adão usou a ver Eva pela primeira vez. Ish. Marido. Deus se revela em seu relacionamento para conosco como marido. Como aquele que está a liderar-nos, sim. Está a dominar-nos, sim. O império é dele, o domínio é dele. Mas ele se relaciona por amor. Não é o domínio que o mundo vê, mas um domínio totalmente diferente. Este é o exemplo de liderança. E para cumpri-lo, isso requer liderança genuína e não uma poltrona reclinável. Isso precisa de servir, não assistir TV com um copo na mão e pedindo o próximo petisco. Se nós voltarmos ao texto que nós falamos, bom, antes disso, exijo a voz de vocês. Exijo a voz. Isso daqui não é novidade, não deveria ser novidade para nenhum cristão, mas ao olhar para o Antigo Testamento e vendo que isso é justamente característica divina, que isso muda. Homens, o que isso muda na sua visão de liderança sobre a sua família? Qual é a sua responsabilidade? Homens, o que isso muda?
Obviamente a resposta perfeita seria: não muda nada, porque já é assim. Todo mundo sorri, glória a Deus, e sai chorando, sabendo que não é bem assim que acontece. O que isso muda? Na visão sobre liderança. Só os ventiladores querem falar? Ventilador não, ar-condicionado. Ninguém quer falar? Voltando ao texto de Efésios 5, ali nos versículos 25 e 26, já que eu exijo ouvir a voz, alguém leia versículos 25 e 26. Ou seja, temos a demanda do amor, tal qual Cristo ama e se entrega. E se entrega e lava e purifica com água. Essa é a imagem. Jesus purificando com água, lavando a sua igreja com água, pela palavra. Pela palavra. Bom, Pedro negou a Jesus. Todos se lembram dessa situação. Pedro negou a Jesus. Pedro, por exemplo, negou a entrega de Jesus. Estou confundindo aqui. Pedro negou a entrega de Jesus. Quando Jesus revela, importa que o Filho do Homem seja entregue aos judeus, às lideranças, às autoridades, seja castigado, seja morto, mas ressuscite ao terceiro dia. Pedro falou: estamos contigo? Não. Falou: não, isso não pode acontecer. Pedro negou que Jesus se entregasse. Pedro não queria que Jesus se entregasse. Quando vieram buscar Jesus, Pedro já pegou a espada, arrancou a orelha de um deles, provavelmente mirou arrancar algo mais do que isso, mas tentou impedir a entrega de Jesus com as suas próprias mãos. Jesus, o que fez? Deu um tapa em Pedro, segurou a mão dele e falou: larga de ser doido. Tentou impedir com domínio e violência e força? Não. Ele ensinou. Ele ensinou Pedro. Ele sempre alertou Pedro. Depois aqui, né? Não em ordem cronológica. Pedro também havia sido contrário a Jesus lavar os pés dos discípulos. Ele foi o que está registrado, negou. Não pode fazer isso não. Jesus poderia falar: então não quero mais nada. Vira as costas, joga o balde, sai e fica falando. E o que você tem? Nada, não tem nada. Podia agir com ressentimento? Podia. Ir embora? Ou ele poderia ali com soberania: hoje fica parado, senão eu dou um trovão em você. Não é a forma de liderança de Jesus. Ele simplesmente ensinou com firmeza e com brandura. Com firmeza e com brandura. E lavou os pés de Pedro. Então, tudo que Jesus mostra na sua liderança sobre os seus é através de amor, palavras, mesmo que palavras verdadeiras e às vezes difíceis de engolir, mas com brandura. Isso nos mostra o quê? O homem não é cabeça. Abre aspas de novo, né? Quando dá ordens e agrada a si mesmo, mas ao planejar a própria entrega, visando o que é melhor para a sua família. O homem é o cabeça do lar, não quando diz à esposa o que ela deve fazer, mas quando crucifica seu vício e procura ajuda para isso, por querer o melhor para a esposa ou para a família. Então, puxando o trecho do livro. O que ele quis dizer é que o que nós entendemos é que o exemplo precisa partir da liderança, a atitude precisa partir da liderança, e essa atitude é de sacrifício, é de entrega. Isso é amor e isso é ser cabeça.
Então não é alguém de ordens, há um tempo que fica inerte. É alguém que crucifica a si mesmo e até os seus vícios, e que vai buscar santidade, e que vai buscar lutar contra as suas debilidades em prol da família. Isso é ser cabeça. Se apenas quer direcionar a família e permanece no seu próprio pecado, isso não é ser líder espiritual da família. Então, entender sobre o cabeça como algo sobre quem manda e quem, não quem recebe o fardo principal de autossacrifício, revela sobre nossas inclinações egoístas. Se nós insistirmos a falar, a pensar que ser o cabeça é mandar, é sobre quem manda, é simplesmente o nosso egoísmo falando. Não é as escrituras, não é a cruz que está redefinindo o termo. Então, ser cabeça é quem tem a responsabilidade do fardo principal do autossacrifício. Ok? Se o homem não conseguir guardar isso no coração, guarde no papel, escreva, coloque, guarde essa informação. Você possui o fardo principal do autossacrifício em relação à sua família, em relação à sua esposa. Então, nós vemos que a liderança nas escrituras é diferente da liderança mundana. E nós podemos analisar isso. Olhando para o mundo, nós podemos ver que não é isso que o mundo entende. E aí o mundo, é interessante que hoje em dia, não sei se vocês já ouviram falar que a Bíblia é patriarcal. Já ouviram falar? Então, acusam a Bíblia de enxergar família de uma forma retrógrada, patriarcal. Então vamos definir. Aqui ele fala, vamos tentar entender. Se você quer dizer patriarcal, onde patriarcal é o domínio de homens sobre mulheres, a Bíblia é antipatriarcal. A Bíblia é antipatriarcal. Para a sua época, ou seja, comparando o contexto da época, e muito mais para a nossa época. E esse muito mais é curioso, né? Porque para a época, tudo bem. Quando pensa na antiguidade, sei lá, o pessoal fala, vamos voltar muito antigo, pensa em uma mulher totalmente propriedade obediente. Aí fala, hoje não, hoje avançamos, não é mais assim não. E a Bíblia é patriarcal em relação ao mundo de hoje. Não, se você analisar fatos. Então vamos lá. Para aquela época, só uma comparaçãozinha que o autor traz. 370 depois de Cristo, o imperador Valentiniano. Ele emitiu um decreto proibindo a evangelização de casas de mulheres. Então não tem um homem lá e aí esses cristãos estão indo lá e ensinando mulheres. Está sendo ruim. Tinha até restrições e incômodos quanto ao ensino de mulheres de alta posição, onde o cristianismo invadiu com força, tá? Só que dizem que aquelas mulheres eram mais propensas à conversão. As mulheres, naquela época, eram mais propensas a ouvir e abraçar o evangelho. Por quê? Entre outros motivos, as mulheres cristãs, no mundo greco-romano, tinham uma posição mais elevada. Desfrutavam, em relação às outras mulheres de outras religiões, do paganismo da época, elas desfrutavam uma posição mais elevada. O evangelho emancipava em muito as mulheres. Então começou a incomodar homens o evangelho. Aí vai falar que o evangelho era, para aquela época, patriarcal, opressor para as mulheres. É totalmente ao contrário. O evangelho era emancipação feminina dos moldes da cruz. Aí fala, tá, para aquela época, facilmente acredito. Mas e para hoje em dia? Vamos refletir nisso. Nossa sociedade deu largos passos para reconhecer igualdade e dignidade das mulheres. Ainda assim, são brutalizadas em regimes opressores
do mundo inteiro. Esse é um lado, não é todo mundo. Se nós olharmos principalmente para um lado não ocidental, a brutalidade é gigante. Eles precisam da Bíblia. Se olharmos, vamos falar então do mundo ocidental, mais progressista, as mulheres são objetos, se tornaram objetos. São objetificadas a todo momento nesses sistemas onde elas pensam ou são ensinadas de que isso seria a liberdade delas. Então, nos dois pontos, hoje em dia, as Escrituras tendem a libertar mulheres. Todos precisam das Escrituras. Então, só para mostrar um pouquinho disso, de hoje em dia para esse lado não ocidental, coletei aqui, por exemplo, no Afeganistão. ONU condena a decisão do Talibã que proíbe mulheres afegãs de estudar medicina. E a medida elimina a única via que restava para as mulheres e meninas acessarem o ensino superior. Ou seja, parece que só medicina. Não, medicina era o único que antes ainda podia. E agora está proibida a medicina, ou seja, mulher fora de curso superior. Isso é um regime do Talibã, existe hoje. E muita gente comemorou quando os Estados Unidos saiu lá e o Talibã voltou a dominar. Isso é o Afeganistão hoje. Olhando mais, ainda no Afeganistão, apagadas da vida no Afeganistão. O Talibã proíbe mulheres até de falar. O nível de extremismo religioso cria uma vida infernal para as afegãs, mesmo as que aceitam as regras de 1.400 anos atrás. Então tem ali uma imagenzinha, são duas mulheres ali, tá? Todos já sabem, elas usam esse tipo de roupa. Por que elas usam esse tipo de roupa? Aí tá ali a legenda. Cobertura total. No país da burca, mulheres são consideradas uma tentação a ser suprimida de todas as formas. A mulher mostrando o belo rosto dela é uma tentação para o homem ir e estuprá-la. Então ela deve, por religião, cobrir até o rosto. E aí depende do país, obviamente vai ter menos ou mais repressão nesse sentido. Isso é hoje. Isso é hoje. Essa é a necessidade imensa de missões. Essa é a necessidade imensa de nós olharmos estes países e, a risco de vida, levar o evangelho. É uma das situações que está acontecendo. Irã. Também não flor que se cheire, né? Como vivem as mulheres no Irã, país em que valem metade de um homem. E aí o artigo vai citando vários valores pela metade. Então, uma mulher precisa da permissão do marido para fazer muitas coisas, inclusive viajar ou aceitar uma oferta de emprego. Enquanto ela está com o pai, só o pai autoriza. Então, ela até, se ela for estudar fora, precisa de autorização também do homem, do pai. Aí ela casa, agora é do marido. Ela precisa ter um passaporte e o visto do marido. É igual, tá? Em potência. Então, o passaporte do país e a autorização do marido. Ela não faz nada sem o marido. Então, também dependem de seu pai e seu avô para se casar, o que, segundo a lei, é permitido aos 13 anos. Uau! É porque há 20 anos atrás era aos 9, tá? O pai e o avô entregavam aos 9 anos para se casar. Avançou, agora é aos 13. Pelo menos aguardaram mais ou menos o tempo da menstruação. Por quê? Porque ela vai se casar. E vocês sabem o que isso implica. É assim lá. Então, tá ali. Ter a permissão de um homem para renovar seu passaporte, poder viajar ou casamento temporário de 2 minutos. Também são algumas das leis mais extremas. E aí eu selecionei só para conhecerem, porque é interessante a gente entender a realidade do mundo. Como ela tem uma lista de leis, pode colocar aí, nos tribunais, o testemunho da mulher vale metade do homem. Metade, literalmente, vale metade. Então o relato não tem o mesmo peso legal do que de um homem. Na herança, em casos de herança, a mulher recebe metade. Todos os outros filhos homens recebem uma parte e ela recebe metade de uma parte. No divórcio, o marido tem o direito incontestável ao divórcio. Se o marido fala, ela não está me suprindo, ele pode
sob qualquer justificativa, divorciar. A mulher tem que comprovar algo que justifique o divórcio. Então, prisão, doença mental ou abuso físico. Aí ela pode, talvez, conseguir o divórcio. Crime de honra prevê isenção de pena para o marido que mata a esposa, em caso de adultério. Ou seja, se ele diz que ela o traiu, pode matá-la. É honra dele. E meninas podem ser consideradas criminalmente responsáveis por crimes graves a partir dos 9 anos de idade, enquanto os meninos só a partir dos 15. Essa é a situação de algumas mulheres no mundo de hoje. Vamos agora para outro país, Arábia Saudita. Lei consagra a tutela masculina. Então, a lei de estatuto pessoal discrimina as mulheres em caso de casamento, divórcio e guarda dos filhos. Então, aqui precisa de permissão para trabalhar. É a tutela masculina. A mulher precisa de permissão para trabalhar. Para ter acesso a plano de saúde, precisa de permissão oficial do marido. Para interagir com homens fora do círculo familiar. Se ela conversar com alguém na rua sem autorização do marido, ela comete um crime. Então, desde abrir uma conta ao banco, até acessar serviço de saúde, conversar com homens fora da família, as sauditas precisam de autorização masculina do seu tutor legal. Nenhuma mulher pode viver sem um tutor legal homem. E aí, a Bíblia é patriarcal? Você pode falar, tá, você está comparando ainda com o mundo islâmico hoje em dia. Tudo isso é o mundo islâmico hoje em dia. É uma cultura não ocidental. Fale do mundo ocidental, que nós evoluímos com ideias muito filosoficamente avançadas. E nós temos muito mais liberdade, as mulheres estão livres. Bom, no progressismo de hoje, as mulheres lutam para quê? Para ter uma aparência tão magra quanto possível. E hoje se reclama que existe uma pressão muito grande sobre as mulheres, sobre a vaidade delas, sobre a estética delas, sobre fazer inúmeros procedimentos. E um dos campos que mais cresce também monetariamente na medicina é qual? De estética. Cirurgia plástica. O cirurgião plástico, se não ganha já para cima da centena de milhar, ele está muito tolo hoje em dia nas suas ideias. Muito tolo. Dá para caminhar para isso. E aí, o que hoje em dia é pressão? Ou academia, que às vezes não dá certo, ou que é? Remédio para emagrecer agora, né? As Monjaro da vida aí, ou outros, não entendo muito disso, não. Além da luta por estética, que é algo que pressiona mulheres, e se você fizer ou olhar para as pesquisas, pressiona mulheres. Também são pressionadas a se mostrarem sexualmente disponíveis para as demandas das piores manifestações de masculinidade. Podem notar, para este daqui eu não vou pegar imagem alguma do mundo de hoje em dia, porque todas elas seriam muito indecentes. Muito indecentes. Então, as mulheres estão, antes elas se preservavam, agora elas estão, você é livre, livre para quê? Não, olha essa roupa, mostre aqui, o que é bonito é para se mostrar, mostre o seu corpo, mostre-se sexualmente disponível. Abre um aplicativo, sei lá, Tinder ou outros aplicativos de encontro. Você precisa estar disposta. Você precisa experimentar. A pressão é o quê? Se vocês não precisa ser genial para pensar, na verdade está beneficiando quem? O homem tarado. O homem que quer ter várias mulheres. O Lameque original aí. Agora ele chega na mulher, em vez de falar, vem aqui, eu vou ter 2 mulheres, ele fala o quê? Você não precisa de um relacionamento fechado, seja livre. Então o progressismo nada mais é do que outra forma de dominar sobre várias mulheres também.
Nós temos uma era caracterizada por abuso sexual, tráfico de mulheres e meninas, e uma cultura que tolera e, pior, celebra homens que se gabam de proezas sexuais. Uma cultura que vê homens falando, usei uma mulher e eu sou muito bom em usar mulheres. E nós vemos todo mundo batendo palmas. Este é um bom homem. Entendam, na antiguidade eles falariam que cultura machista para nossa. Só que não enxergam isso, porque o discurso é um que parece bonito e a prática é terrível e satânica. Então, a conclusão é que sim, nós temos um patriarcado predatório hoje. E o que a Bíblia vem a fazer? Querer transformar essa realidade. Transformar essa realidade. Há algum comentário, pergunta, acréscimo ou edificação mútua? Continuemos então. Na era presente, masculinidade é vencer. É muito interessante isso. Eu já penso que tá tão complicada a masculinidade hoje em dia que eu já começo a ter expressão de riso, mas eu estou tentando me conter. Ou vai para um lado de que o homem precisa ser desconstruído, já ouviram essa palavra? O homem desconstruído, rejeitando a diferença intrínseca entre homem e mulher, entendendo uma igualdade absoluta entre ambos. Ou, do outro lado, fala, não, precisamos de homem forte. Precisamos de homens fortes. Aí fala, é verdade. E aí até dentro da igreja surge o quê? Um pessoal que se veste estranho, vai lá para a montanha fazer programa de ser homem. Legendários, né? Legendários. Não sei se é o único, tá? Acho que deve ter mais programa. Se tem alguém inteligente aí, vai ter mais programa, por quê? Todo dia acorda um esperto e um tolo. Quando eles se encontram, dá negócio. E é caro subir na montanha, tá? É caro subir na montanha para fazer esse programa. O que é isso? É uma forma meio tola, deixando claro aqui, de querer resgatar a masculinidade. Ninguém quer olhar para as escrituras e imitar Cristo servindo. Eles querem ir para a montanha, urrar e começar a gritar e bater no chão. Sei lá, aprendendo uma masculinidade com um gorila. Talvez seja isso. Preciso entender masculinidade nesse tipo de... Então tá muito bobo isso. Por quê? Porque a associação aí também de masculinidade é vencer. Conquista sexual. Isso é masculinidade. Domínio físico, ser mais potente que outros. Masculinidade. Avanço econômico, ser próspero economicamente. Masculinidade. Se não ir para esses caminhos, não é homem de verdade. Este é o conceito associado à masculinidade na era presente. E aí, muita gente olha isso e, com senso ferido e inseguro, tenta provar a todo custo a sua condição de ser homem forte. Estes são os mais facilmente ofendidos, obviamente. Os que se ofendem mais facilmente quando ouvem uma crítica são estes. Por quê? Porque eles tentam provar a qualquer custo algo que eles sentem realmente que precisa alcançar um ideal. É igualzinho o legalista, que acusa todo mundo e ele quer se mostrar. Esse masculinizado à força, querendo se mostrar aos outros, e é o mais vulnerável. Só que o que nós olhamos quando vemos Jesus, exemplo máximo de masculinidade, é que ele não vence nessa ideia do mundo, nessa definição que o mundo tem de vitória. Nessa definição ele perde. E de forma intencional. Que é a verdadeira vitória. De forma intencional, aos olhos do mundo, ele perde. Olha, João 10, 18, está falando sobre a vida dele. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou.
Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Ele concedeu. O que o mundo pode achar que foi uma derrota, não. Ele ali se ofereceu. Ele ali se ofereceu. Abre aspas. Então, o homem que cumpre os votos feitos à esposa, ora com os filhos. Ora de orar mesmo, com os filhos. Visita os solitários, abriga os pobres e serve a igreja, é mais masculino que o indivíduo que derrota todos no bar ou tem incontáveis mulheres. Essa é a masculinidade, uma das manifestações claras dela. O homem que cumpre os votos à esposa, o homem que é fiel à sua esposa. No meio das turbulências do casamento, ele continua fiel aos seus votos. Esse é cabra macho. O homem que para orar com seus filhos. Esse é cabra macho. O homem que ajuda e visita pessoas que estão sozinhas. Isso é ser verdadeiramente homem. Abrigar pobres, servir a igreja. Essa é a masculinidade da entrega. Esta é a masculinidade de Cristo. Quando o homem não entende a entrega, mas entende que deve ser servido, apenas exploração se colhe, apenas exploração. E nós vemos, ao longo da história, exploração de mulheres acontecendo até dentro da igreja. Exploração de mulheres acontecendo até dentro da igreja. Então, Paulo já advertia contra lobos infiltrados. Vamos lá para 2 Timóteo 3. Longo trecho, de 1 a 7. 2 Timóteo 3, de 1 a 7, que diz o seguinte: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Ou seja, desde aquela época, ele está falando, vejam o que vai acontecer, os homens serão assim, mas dentre esses já existem. Desde a época de Paulo ele já está falando. Pessoas que dentro da igreja se aproveitam de mulheres carregadas de pecados e paixões e, valendo-se delas, abusam delas. Se aproveitam delas. Isso já acontecia. Aconteceu ao longo da história e acontece hoje. E há denúncias de que está acontecendo hoje. Bem talvez literalmente hoje, neste momento. Então, o homem que alega que a esposa deve ser submissa a seu abuso e exploração, e chamo todos da igreja a tomarem esse cuidado mútuo. Aquele que alega que a esposa deve ser submissa a seu abuso e exploração é semelhante a um governo que se exalta como Deus, enquanto prejudica o povo, que não tem nada a ver com Deus, e isso está em Apocalipse 13, semelhante à besta. Aquele que deveria cuidar é aquele que se exalta como poderoso e oprime os seus. Isso é a besta no seu governo. Apocalipse 13. Este é o homem que abusa da mulher. E esse regime da besta deve ser enfrentado com resistência. O regime do homem abusador deve ser enfrentado com resistência. A igreja
deve amparar, a igreja deve ensinar que as mulheres devem relatar isso. Não só a igreja, mas as autoridades civis. Presta atenção, nós estamos dizendo que o abuso ou a exploração devem ser relatados para a igreja e para autoridades civis. Jesus nunca abusou nem explorou sua igreja. Se entregou por ela. Alguma dúvida aqui? Então, como nós não conseguiremos concluir, deixa eu só comentar algo. Eu comentei com o Esteban esses dias. Eu já havia falado com alguns irmãos. Lá nos Estados Unidos está tendo uma discussão. Já vi em alguns momentos. E chegou aqui no Brasil. Então, a gente discute coisa. A gente importa muito problema americano, tá? É comum. O brasileiro nem tem o problema e fica importando. Mas vai chegar aqui uma vez ou outra, né? Já estão discutindo sobre o voto feminino. Ouviram falar desse caso? Nos Estados Unidos estão discutindo o voto feminino. Falando que as mulheres não deveriam votar se elas estão pertencentes a um lar. O voto deveria ser do lar, da família, do núcleo familiar. E aí representado pelo homem. Então o homem, pela casa, vota. Essa era a ideia. A mulher não é submissa ao marido? Então por que... Me explique por que a mulher vota e pode votar separada ao marido. Então isso é insubmissão? E aí? O que vocês acham disso? Faz sentido? É uma pergunta que pegou vocês de surpresa? Ou vocês já ouviram falar nisso? Estão discutindo, tá? E aí tem um pastor muito conhecido lá, Batista, né? Por isso que a gente não gosta de Batista. Batista, né? E Batista, ele tem defendido isso claramente, só que aí com ressalvas, dentro de um contexto, não sendo nem contra o pastor, mas ele tem dito isso, tá? Não vou citar nomes. Diga, Jales, exceto o nome Jales. Lá em casa, a gente vota em quem eu voto. Os dois faz o L, né? Tô falando sério, tô brincando. Não brinca, não. Mas é brincadeira. Não, isso aí é do meu ponto de vista, né? Cada um tem uma opinião, né? Não é porque eu voto numa pessoa que eu gosto, que a mulher é obrigada a votar. Não é porque eu voto numa pessoa que eu estou certo. Então a gente tem de saber, tem que respeitar o direito de cada um de votar. Meu modo de pensar é esse. Você pode sim dar um conselho, orientar, mas o voto mesmo é o dela, o último dela. Bom, tem valor então o voto feminino que é contrário ao do marido? Tem um problema aí? Pode ter sim, tá? Pode ter sim um problema. O marido pode não estar guiando e liderando, e a mulher está ali como Abigail, né? Questionando o erro do marido e servindo a liderança dele, fazendo certo. Agora, simplesmente desmuniciar isso, contando que o marido está com a liderança adequada, ou seja, conduzindo espiritualmente, é bem complicado. É um assunto complicado. Então, obviamente, se o marido tem algum problema para o marido que realmente guia a sua família e lidera a sua família com Cristo, tem problema a mulher dele voltar? Não. Agora, se ele não guia e ele só manda, vai ter problema a mulher dele voltar. Por quê? Ele não está liderando. Então, está vendo que o problema, na verdade, está no esgotamento do sacrifício masculino em liderar. E numa visão de que ele simplesmente manda. Então, ele quer que o governo ajude ele a mandar. Só isso. Então, nós temos inúmeros problemas. Inúmeros problemas. Aí é um problema americano, não nosso aqui. Mas o quanto isso também está presente em nossos lares. Quanto essa dificuldade de entender liderança masculina está presente em nossos lares. O quanto acham que mandar simplesmente
é ser líder do lar? Esteban? Tem muita coisa aí no meio inserida, né? De um lado, nós temos uma proposta, uma agenda política muito específica do divide e vencerás, né? Ou seja, quanto mais dividida a sociedade, mais se presta para a falta de núcleo familiar, a falta de liderança, a falta de estruturas básicas que são o que são. Ou seja, foram criadas assim, vão ser. E do outro lado, a resposta parece se tornar retrógrada. Tá? Ou seja, é voltar a uma época na qual as mulheres não tinham certos direitos. Tá? E nesse campo de raciocínio, desse lado, né, que me preocupa bastante, eu tenho assim certo nojo a certas posturas evangélicas, né, porque são asquerosas desde o ponto de vista bíblico. Há uma mistura, e isso acontece com nós em todos os campos, entre as palavras união, uniformidade e unanimidade. No casamento é para ser unido, mas não necessariamente para ser uniforme. Tá? Ou seja, é para estarmos juntos, andarmos juntos, na igreja também, para estarmos juntos, andarmos juntos, mas há diversidades de opiniões. Tá? E é aí onde vem a única ânima, o único ânimo, a única alma. Né? Ou seja, chegar e concretizar alguma coisa. Mesmo que pensamos distinto, vamos colaborar juntos para construir alguma coisa. Porque você partiu da base, e eu partiria também, de que a liderança sabe o que é a liderança. Ou seja, ser líder é ir para algum lugar. Mas eu acho que aí está a falha. A gente não sabe para onde está indo. Então, se quem é para liderar não sabe para onde está indo, dificilmente vai conseguir estar unido, né? Convocar para uma unanimidade, para uma única alma, um mesmo propósito. Meus filhos estão todos criados, mas eu me lembro das dificuldades que eu tive, né? Porque eu queria ir para um lado, e a esposa queria ir para outro, com a criança de filhos. E a imaturidade minha me fazia ficar calado. Porque se eu falava, usando um texto bíblico e dizia tem que ser assim, qualquer outro argumento para mim não existia, não era válido. Isso evidentemente que é infantilidade da minha parte, é imaturidade tremenda. Né? Por outro lado, as mulheres são ensinadas a serem desgovernadas na nossa sociedade. Tá? Essa desconstrução dos sexos e tudo mais leva justamente a isso, a ser autodesgovernada. Tipo, não, hoje eu vou para lá e amanhã eu vou para cá e está tudo certo. Não, não está tudo certo. Vamos sentar e conversar. Então, esse sentar e conversar, que é o que coloca dois seres pensantes, dois cristãos geralmente, sob o mesmo lar, né, apontando então para qual objetivo? Qual que é o nosso objetivo? Tudo bem, se parecer com Jesus é uma coisa muito ampla. Especificamente, o que significa quando vamos falar da criação dos filhos? O que significa na compra deste bem ou daquela outra coisa? O que significa nos teus planos de estudo? O que significa ser parecido com Jesus nisto e naquilo? Né? E é aí onde falhamos. Uma liderança que não sabe para onde vai e que não tem a humildade de se recolher a buscar uma unanimidade, ou melhor, uma uma única alma, né? Essa que é a questão, e busque impor pela força uma união que não funciona assim. Não porque está casado funciona automaticamente. Estamos casados, pronto, acabou. Porque esse é um erro de pensamento meu, acabou. Aqui funciona porque Deus assim o determinou e aí acabou. Não, precisa conversar. Sim, não é de imposição, com toda certeza, mas acaba ganhando maior conformidade pela vivência igreja. Então,
como nós vimos no capítulo anterior, a nossa família está rendida aos pés da cruz a uma família muito maior e uma família verdadeira, que é a família da igreja. E se ambos estiverem com isso no coração, alcançarão maior conformidade mesmo na divergência. Então, é necessário, por isso é um desafio muito grande, que não tem uma fórmula clara, mas que nós temos as orientações expressas de seguir as Escrituras e cultivar em nós mesmos o servir, cultivar em nós mesmos o amar, o guiar, o conduzir a Cristo. Obviamente, isso então vai definir qual candidato A ou candidato B será votado? Talvez sim, talvez seja mais difícil para alguns. Só que estando de acordo com as Escrituras, vai saber se candidato C é irreconciliável com as Escrituras. É essa a nossa ideia em si. E por isso a igreja precisa também ter, como nós terminamos a última aula também, né, orientação política. Não orientação partidária ou candidatária, se é que existe isso, mas orientação política, a igreja. Laura, depois Jales. Não é exatamente sobre o voto, tá, que eu vou falar, Sim. mas é sobre o que a gente está falando aqui, do que você está trazendo, né? E a gente pensar assim, você está falando bastante do homem, mas eu sou mulher. Não é exatamente para mim nesse ponto específico, mas para o meu entendimento. Mas pensando como mulher, é fácil também os homens olharem e falar assim, a mulher, né? Agora olhar, nossa, que padrão perfeito, quero isso, né, para minha vida. Mas aí eu falaria até para os homens, de certa forma, cuidado com as esposas que vocês escolhem. Porque pode ser que essa também queira alguém assim, porque na verdade ela não é alguém governável. Então, porque ela quer governar, que é o que acontece em Gênesis, né? Desde Gênesis, Deus já colocou lá que nós, mulheres, teríamos a tendência a querer mandar nos homens. Isso Deus colocou lá já. Então, assim, precisa nem olhar muito para as outras sociedades. Deus já disse que ia ser assim até o fim dos tempos. Então, assim, nós mulheres, eu acho que teríamos que olhar para isso e ver, nossa, gostaria de alguém assim, mas o que eu estou fazendo também, na minha parte, será que eu estou sendo, como você disse no outro, você falou um pouco da submissão no outro, né? É só para recapitular isso da gente da outra vez, porque já faz um domingo, né? Passa uma semana. Será que nós, mulheres, também estamos olhando para nossa família e estamos dispostas a ajudar o nosso marido a ser esse líder? Ou nós estamos liderando? Então, eu acho que a gente também poderia pensar por esse lado, porque você falou muito para os homens, né? Então, eu estou trazendo essa parte das mulheres. Então, isso é interessante no necessário. Aqui, se nós resumirmos esse texto, mulheres sejam submissas, homens amem. Se a gente estava aqui falando com o Caio sobre a adoração no lar, e falamos sobre a necessidade de homens conduzirem as suas famílias nas Escrituras, de tal forma que teve pastor na história, muito tempo atrás, que se não estão conduzindo, não estão lendo a Bíblia, não estão ensinando a família periodicamente, eram repreendidos pela igreja pelo seu pecado. E depois, se continuassem no pecado, chegavam no processo até de exclusão da igreja por não estarem educando os seus lares. Da mesma forma, então, qual seria o caso da mulher? Se ela não for submissa, é o mesmo caminho. Olha, essa mulher continua insubmissa, ela continua insubmissa, a igreja iria tratar o pecado da insubmissão até chegar à exclusão também. Então, a igreja tem um papel relevante dentro do casamento. A igreja também, nenhum casamento dentro da igreja é alheio à igreja. Nenhum membro da igreja é alheio a este corpo, a sua disciplina e a sua autoridade. Jales? Eu vejo quando se trata de igreja, né? O povo mulher, homem da igreja, eu acho que tudo você tem que ter sabedoria, pedir a Deus, mas eu respeito, entendeu? Eu tenho que ter o respeito às pessoas. E o que eu vejo muito em família, você vê que a mulher não gosta de uma coisa, o homem não gosta, ficam provocando o outro. Você sabe só respeitar o direito do outro e dar exemplo. Com o tempo as pessoas vão pegando, vai respeitando, entendeu? É o ensino com brandura. Então, um dia você quer resolver um negócio de uma hora para outra, tem que ser devagar, com exemplo, educando.
Sim. Eu vejo muita família, eu vejo que é dia a dia das pessoas. Só vê que o casal não gosta, fica provocando. Eu nem toco no assunto. Quando eu vejo que o Zenildo não gosta de uma coisa, eu nem toco naquele assunto. Deixa pra lá, vou conversando de outro jeito. Graças a Deus, até hoje, a gente está aí levando a vida. Sim. Então é isso, não desistamos de ensinar com brandura, com amor a palavra de Deus. Não desistamos. Não para, é a nossa fonte de sabedoria, a palavra de Deus. E que nós nos curvemos a ela. Lutemos por ela em nossas famílias, é necessário. E, puxando esse gancho final então, irmãos, nós precisamos da igreja, nós precisamos uns dos outros. Nos relacionamentos entre homem e mulher, nós precisamos uns dos outros. Nós carecemos da igreja, de compartilhar, olha, está complicado, preciso de ajuda da igreja. Nós precisamos, não podemos deixar até chegar no ponto de explosão. Nós precisamos uns dos outros. Pegar o ego, deixar ali de lado e colocar, olha, vou seguir a Cristo. E o que Cristo diz? Vou contar com a igreja sobre falhas na liderança ou falhas na submissão. Vou contar com a igreja para isso. Então, que nós tenhamos essa confiança e nós ajudemos, não julguemos os outros, mas ajudemos, amparemos. A intenção é que nós estejamos sempre disponíveis a conduzir uns aos outros a verdadeira fonte de todo o bem. Não nós, Cristo. Vamos nos colocar de pé para orarmos?